Olá, caro aluno do curso de Letras, eu sou o professor Antônio Lemes e nós estamos trabalhando aqui alguns temas relacionados à disciplina de comunicação e educação corporativa. Dentro das empresas, a comunicação é um elemento que deve estar presente no planejamento estratégico, uma vez que todas as atividades administrativas e empresariais envolvem a comunicação e é, portanto, essencial que todos os colaboradores de uma instituição estejam alinhados a um sistema de comunicação eficiente, a um sistema de comunicação em que as informações circulem com facilidade, em que todos tenham acesso aos conteúdos publicados, disseminados pela corporação. E muitas estratégias são importantes, são necessárias para o desenvolvimento de um sistema de comunicação eficiente. E dentre eles, como nós abordaremos, estão os aspectos da educação corporativa. A educação corporativa é uma parte do contexto educacional que é levada, então, para dentro das empresas e visa ao desenvolvimento de N elementos, de N setores e pode, então, ser utilizada para o desenvolvimento também da comunicação, certo? Dentro desse momento, a ideia é nós fazermos uma breve contextualização com base em algumas questões que vão nortear as nossas discussões sobre educação corporativa. Então, a primeira questão, bastante conceitual, o que é educação corporativa? Também vamos pensar sobre quais as principais atividades que caracterizam a educação corporativa nas empresas. O que são universidades corporativas? Um conceito muito importante dentro desse espaço de reflexões sobre educação desenvolvida nas empresas. E, por fim, como deve ser articulado o processo de gestão da educação corporativa? Lembrando que boa parte do sucesso de uma instituição empresarial depende de um bom plano de gestão. Nós sabemos que uma empresa em que não há um gerenciamento adequado das ações, dos procedimentos, dos colaboradores, da comunicação, uma instituição como essa tende a perder lucro, perder clientes, enfim, ela acaba manchando a sua imagem, talvez interrompendo a sua história antes do esperado. Então, nós precisamos pensar também se será implantada dentro da empresa a educação corporativa, ela precisa ser gerida eficientemente, para que ela, então, atenda aos propósitos de desenvolvimento da comunicação ali dentro. Dentro de um momento inicial, então, de reflexão sobre educação corporativa, nós vamos partir de alguns conceitos basilares, alguns conceitos fundamentais para entender esse segmento da educação. O primeiro deles, acompanhe comigo lá no quadro, é o conceito de educação. Então, educação é geralmente associada à escola. Então, quando nós pensamos em educação e ensino, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é a noção de escola. Porque é a escola, a instituição fundamental de preparação, de formação dos indivíduos em termos de Estado, Então, nós temos a possibilidade de encontrar a educação de uma forma formalizada, institucionalizada, mas também de uma forma não tão formalizada. Então, a gente tem aí duas vertentes da educação. A educação ela pode ser, então, formal, nas escolas, nas faculdades, nas universidades, e também não formal, aquela educação que vai aparecer em alguns cursos e instituições que não são necessariamente ligadas à esfera educacional, certo? No caso da educação não formal, essa educação que não é desenvolvida nas escolas, nas instituições de ensino superior, ela pode ser desenvolvida no mundo do trabalho. E o que seria esse mundo do trabalho? O mundo das empresas, o mundo das fábricas, das corporações, das instituições. Então, nós temos a possibilidade de, dentro de um ambiente de trabalho, também de realizar um processo de formação. Então, uma pessoa, um indivíduo, ela pode estar trabalhando, mas também ela pode ter a oportunidade de ali, naquele espaço de trabalho, aprender. E aí, nesse contexto, vamos lá para o quadro mais uma vez, que surge
a educação corporativa, nesse contexto da educação sendo levada para o mundo do trabalho. Então, a educação corporativa vai ser definida como uma prática de gestão, ou seja, ela está ligada ao desenvolvimento da instituição, ao desenvolvimento da empresa, ao gerenciamento das atividades da empresa. E o objetivo dela é desenvolver a empresa por meio da aprendizagem, a construção de conhecimentos, a adoção de competências dos colaboradores internos e externos. Então, nós vamos atuar diretamente com os colaboradores, desenvolvendo-os, formando-os, fazendo com que eles conheçam mais, para que eles aprendam mais, e aí então nós acabaremos, como consequência, desenvolvendo também a empresa. Então, nós temos aqui na educação corporativa 2 tipos de gestão. Nós estamos falando de gestão de pessoas, que nós estamos lidando com os colaboradores que fazem parte da instituição, e nós estamos pensando também na gestão do conhecimento, né? Então, o conhecimento que é adquirido pela empresa e é transmitido, então, adiante para os seus colaboradores que, num processo de retroalimentação, vão voltar com esse conhecimento para a própria empresa. Então, o conhecimento parte da empresa para os colaboradores e retorna como benefícios para a empresa novamente. Ou seja, os colaboradores estarão mais bem preparados, mais competentes, capacitados, habilitados para o desenvolvimento das atividades. Dentro ainda desse âmbito da educação corporativa, nós precisamos destacar alguns pontos importantes. Veja comigo lá alguns deles. A educação corporativa deve ser norteada por alguns princípios. E aqui nós temos, então, a relação desses princípios. O primeiro deles é a competitividade. Então, a educação corporativa vai fazer a empresa crescer, tornando-se, então, mais competitiva no mercado, destacando-se, entre outras, do seu segmento. Um outro princípio é a perpetuidade, né? A manutenção, digamos assim. A empresa vai se manter no mercado. E com isso vai ser desenvolvido um patrimônio cultural da empresa, que vai levá-la adiante, certo? Nós também temos o princípio da conectividade. Conectar saberes para o desenvolvimento de novas ideias. É isso que a educação corporativa faz. Ela faz a junção de conhecimentos já existentes, conecta, reúne esses conhecimentos e gera novas ideias em benefício da empresa. Nós temos também a disponibilidade de informação para todos. Todos, uma vez implantado o sistema de educação corporativa, todos devem ter acesso a esse modelo de educação. Também temos o princípio da cidadania, né, o trabalho com a ética, com a responsabilidade social, a parceria. Então, a parceria entre profissionais, entre os colaboradores e até mesmo entre instituições. Um sistema de educação corporativa pode contar com o apoio de instituições externas, né? E, por fim, a efetividade, né? Então, a educação corporativa ela deve pensar na sua manutenção. Ela deve pensar, então, que ela precisa se garantir dentro da empresa. Então, ela precisa estar bem estruturada, bem planejada, para que ela possa se perpetuar dentro da empresa. Ainda falando sobre educação corporativa, vamos adiante. Nós temos algumas vantagens, né? Se nós temos ali alguns princípios que norteiam, nós temos também algumas vantagens que são conseguidas, obtidas a partir da implantação da educação corporativa. A motivação dos funcionários, dos colaboradores, a retenção de colaboradores, porque eles ficam mais motivados, né? São incentivados a buscar melhorias na empresa, então eles acabam ficando mais na empresa. Retenção também de conhecimento, né? O conhecimento acumulado. Nós temos como benefício a produtividade, já que colaboradores mais capacitados produzem mais. A competitividade, da mesma forma como ela é um princípio norteador, ela também é uma vantagem, certo? A melhoria dos processos, a liderança e, por fim, a cultura de inovação. A educação corporativa é
altamente inovadora, principalmente no mundo contemporâneo, a empresa precisa buscar essa cultura da inovação. É importante a gente frisar que educação corporativa não é a mesma coisa que treinamento. Muitas empresas fazem treinamentos, realizam treinamentos. Isso é muito importante. Se você inicia uma nova função numa empresa e você nunca trabalhou naquela função, por exemplo, você deve ser treinado. Afinal, ninguém sabe tudo, ninguém nasce sabendo tudo, né? Então, a gente precisa ser treinado para uma dada função. Mas a educação corporativa vai além da noção de treinamento. Então, veja comigo no quadro algumas distinções entre treinamento e educação corporativa. O treinamento trabalha as competências individuais. Já a educação corporativa trabalha as competências críticas do negócio, ou seja, aquilo que é necessário não apenas para o indivíduo, mas para o negócio, para a empresa. O treinamento tem uma ênfase nas necessidades pontuais dos colaboradores individualmente. Então, um dado funcionário precisa realizar uma função melhor, de uma forma melhor, então, qual é a necessidade que ele tem naquele momento? E o treinamento, então, vai ser dado para suprir essa necessidade. Já a educação corporativa traz uma ênfase nas necessidades e estratégias contínuas do negócio. O que a nossa empresa precisa continuamente estar apresentando aos nossos colaboradores? O treinamento tem um foco em melhorar as habilidades e competências, então uma visão de curto prazo. Já a educação corporativa tem o foco no aumento da competitividade, no aumento da produtividade, e isso é uma visão de longo prazo. Já no treinamento, a aprendizagem é passiva, né? Então você apenas recebe uma instrução. Na educação corporativa, a aprendizagem tende a ser ativa. Por quê? Porque o colaborador deverá buscar conhecimento, deverá realizar atividades, deverá então se desenvolver de uma forma mais autônoma. Daí a ideia de uma aprendizagem mais ativa. A gestão da educação corporativa precisa estar alinhada, então, aos parâmetros, aos princípios que regem a empresa. Toda empresa deve ter um planejamento estratégico em que vão ser definidas todas as ações para o seu desenvolvimento e a educação corporativa deve estar alinhada a todos esses princípios, todos esses parâmetros. E a partir disso, então, ela tem um funcionamento bastante específico. Ela funciona de uma dada forma. Então, acompanhe comigo no quadro quais seriam as fases da implantação de um programa de educação corporativa. Então, eu sou um empresário ou sou o gestor de uma empresa e quero implantar a educação corporativa na minha instituição. A fase 1 é a fase da integração e do diagnóstico. Então, nessa fase, nós vamos realizar uma análise da organização e vamos alinhar estratégias. Como a nossa instituição está hoje, né? Quais são as ações planejadas, o que nós queremos alcançar, né? Qual o desenvolvimento, o nível de desenvolvimento dos nossos funcionários que nós queremos. Uma análise, certo? Depois, uma segunda fase, nós temos os direcionadores e diretrizes. É quando nós teremos a definição de competências, públicos e políticas. Então, o que nós desenvolveremos? Quem será atendido? Quais são os colaboradores que participarão? Nós envolveremos público externo, os nossos stakeholders também ou não? Qual é a política ou quais são as políticas de educação corporativa? Por exemplo, nós traremos algum tipo de bonificação para os colaboradores que cumprirem ou que concluírem alguns cursos, né? Isso vai acontecer no horário de trabalho ou fora dele, enfim, como isso vai funcionar em termos de gestão. A fase 3 é a fase das soluções. Então, aqui nós temos a identificação de soluções educacionais. Então, a partir de todo esse planejamento introdutório das fases 1 e 2, nós vamos pensar em como chegar a tudo isso. Quais soluções educacionais nós vamos mobilizar. Na fase 4, é a fase dos processos. Nós vamos pensar nos materiais a serem desenvolvidos, quem serão os conteudistas, quem elaborarão esses materiais, a logística, né, o funcionamento em termos de horário, de espaço, enfim.
E, por fim, a fase 5, depois de toda essa organização, eu tenho finalmente a fase da implantação, que é quando nós vamos executar, colocar em funcionamento o programa de educação corporativa e nós vamos constantemente avaliar esse processo para que ações corretivas, se necessário, sejam alteradas, né? Sejam implantadas, aliás. Bom, então nós sabemos que educação corporativa diz respeito a um tipo de educação não formal desenvolvido no mundo do trabalho que acontece dentro das empresas, então, para o desenvolvimento da empresa de uma forma geral, com foco nos colaboradores. E que tipos de atividades podem compor a educação corporativa? Então, veja no quadro, nós temos uma lista de algumas possíveis atividades relacionadas a esse tipo de educação. Nós temos as palestras, os eventos, os seminários, as vivências, né, algumas experiências mais práticas, jogos, debates, principalmente cursos, que podem ser de curta ou de longa duração. Né? Então, em geral, nos sistemas de educação corporativa, as empresas dão preferência para os cursos, que são atividades mais formalizadas, né, com um gerenciamento relativamente mais fácil, dependendo do modo como esses cursos são explorados, mas todas essas outras atividades também podem compor o programa de educação corporativa da empresa. E é importante frisar que todas essas atividades elencadas, de alguma forma, envolvem a linguagem e a comunicação. Por quê? Porque para educar, para ensinar, nós precisamos nos comunicar. A ideia de ensinar pressupõe a ideia de comunicação. Bom, sabemos que são essas as atividades, então, e quem são os atores envolvidos em todo esse processo? Acompanhem comigo algumas informações sobre isso. Dentro do público interno, os principais atores envolvidos no programa de educação corporativa são os colaboradores. E é interessante frisar que os colaboradores, formam o que nós chamamos de grupo prioritário. A prioridade da educação corporativa é o colaborador interno, porque é ele que está atuando ali dentro da empresa, nas suas dependências, para o desenvolvimento da própria empresa. Mas também nós podemos envolver público externo. Os fornecedores precisam se desenvolver, por exemplo, em algum tipo de atividade, né? Os próprios consumidores podem ser mobilizados em algum tipo de prática, né? E, obviamente, além desses, nós temos as equipes de gestão, né? As equipes de gestão formadas pelos gerentes, diretores, presidentes, enfim, todas as pessoas que coordenam equipes dentro da empresa vão ser responsáveis, então, pela implantação, pela execução e pela avaliação. Então, as equipes de gestão vão implantar e gerenciar os programas que vão ser direcionados tanto ao público interno quanto ao público externo. Além de nós pensarmos nos tipos de atividades que podem compor a educação corporativa, em quem são os envolvidos, nós também temos que pensar em modalidades de oferta, porque hoje, principalmente, nós temos diferentes formas de levar o ensino até as pessoas. Então, acompanhem comigo, nós temos ali algumas informações relativas a custos dos programas de educação corporativa, né? E como tudo isso pode ser desenvolvido. Um programa de educação corporativa pode ter ofertas gratuitas. Então, a empresa vai assumir a responsabilidade total dos custos. Então, ela vai ofertar custos, vai fazer o pagamento dos colaboradores que participarem na geração dos conteúdos e, enfim, os colaboradores não terão custo nenhum. Já as ofertas coparticipativas são aquelas em que os colaboradores vão se responsabilizar por parte dos custos. Então, um exemplo disso é quando a empresa tem algum tipo de programa de incentivo para que o colaborador volte a realizar um curso superior ou ingresse numa faculdade. Isso também pode fazer parte das políticas de educação corporativa. Olha, nós vamos ofertar cursos dentro da empresa, mas também nós vamos te incentivar a
ingressar no ensino superior, você vai fazer uma faculdade e a empresa vai pagar, então, metade dos seus estudos ou vai pagar integralmente os seus estudos, enfim, essas são as modalidades de oferta, totalmente gratuitas para o funcionário ou então ele podendo arcar com parte dos custos, certo? Agora sim, vamos lá para o quadro, pensando nos locais e modalidades de oferta, né? Então, a educação corporativa pode ser realizada dentro da própria empresa ou em instituições especializadas a partir de parcerias firmadas entre a empresa e outras instituições. E, em relação a modalidades de oferta, nós podemos ter os programas presenciais, em que os colaboradores precisam frequentar os cursos presencialmente, ou ainda nós podemos ter o modelo da educação à distância, que é uma tendência nos dias de hoje para a educação corporativa, né? O uso das tecnologias de informação e comunicação. E, nesse caso, a empresa pode, inclusive, criar um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, para que ela possa colocar nesse ambiente virtual os materiais didáticos, os cursos, os vídeos, as avaliações que os colaboradores então vão acessar para fazer ou no trabalho ou em casa a partir da política implantada pela empresa, ok? Bom, então nós temos uma série de atividades que fazem parte desse universo da educação corporativa e nós temos que pensar também nesse processo de gerenciamento. Eu falei várias vezes que as equipes de gestão devem implantar, avaliar constantemente as atividades. Então, nós vamos observar lá no quadro uma importante ferramenta que pode ser utilizada para colaborar na gestão da educação corporativa e também das práticas de comunicação, que é o famoso ciclo PDCA, né? Essa ferramenta de gestão é muito comum na área da administração, mas para um assessor de comunicação, mesmo formado em outro campo, como na área de letras, por exemplo, essa ferramenta pode ser usada para a análise, né, de tudo que está sendo realizado. Então, nós vamos lá. Nós temos aqui essas letras, né, que formam essas siglas, vem do inglês, então, né, do plan, do planejamento, do planejar, o do, né, do fazer, o check, do checar, do verificar, e o action, aqui, da ação, do agir, né? Então, nós temos aqui, primeiro, a definição de metas, a definição de métodos que permitirão atingir as metas propostas, então, tudo isso dentro do planejamento. Depois, na hora do fazer, nós temos o educar e o treinar, executar a tarefa, coletar dados. Depois, na parte da verificação, então, verificar os resultados da tarefa executada e, por fim, atuar corretivamente. Caso eu tenha verificado algum tipo de problema, nós temos, então, a possibilidade de agir. Então, esse ciclo, ele pode ser implantado a partir de cronogramas, né? Você, enquanto gestor de um sistema de comunicação, de um sistema de educação corporativa, pode se planejar para realizar esse processo de avaliação. Então, como a gente costuma fazer, por exemplo, no desenvolvimento de um projeto, com a elaboração de um cronograma, esse ciclo PDCA também pode ser implantado por meio de um cronograma. Quando será feito o planejamento, a execução e, enfim, a verificação dos resultados e as ações corretivas, né? Esse ciclo ele pode ter uma periodicidade, né? Enfim, para que tudo fique organizado e as coisas não se percam no meio do caminho. A gestão é fundamental para a qualidade desse processo. Dentro do universo da educação corporativa, nós acabamos pensando em uma série de estratégias que podem ser utilizadas pela empresa. Cursos, ofertas de cursos presenciais ou à distância, criação de um ambiente virtual de aprendizagem, parcerias com outras instituições. E em muitas empresas, principalmente nas grandes empresas, é muito comum que um sistema de educação corporativa se torne bastante consistente, bastante sólido. E nesses casos surge então o que nós chamamos de universidades corporativas, né? Mas o que vem a ser uma universidade corporativa? Acompanhe comigo lá no quadro uma reflexão sobre isso. Esse é o conceito de universidade corporativa. É o nome dado a um projeto de educação corporativa que se desenvolve de forma sólida,
alcançando expressiva importância dentro da organização e se incorporando à identidade da empresa. É quando o processo de formação, esse interesse em formação dos colaboradores, acaba por ser integrado ali à cultura da empresa. Então, a empresa passa a ser vista pelos seus colaboradores e até pelo público externo como uma organização que é voltada ao conhecimento, porque além da gestão de pessoas, ela vai realizar essa gestão do conhecimento. E, então, a gente sabe que toda empresa que tem, então, um sistema de educação corporativa implantado é passível de ter uma universidade corporativa. Tudo depende, né, da solidez, né, da qualidade desse sistema, do tempo que ele está em funcionamento, né, do nível de qualidade que ele alcançou, né? Então, basicamente é isso. A educação corporativa pode se transformar numa universidade corporativa. Mas qual é o objetivo desse tipo de universidade, né? Vamos pensar assim. Acompanhe comigo lá no quadro quais são esses objetivos. O primeiro deles é manter um programa de educação corporativa permanente e sob o controle da empresa. A empresa está organizando, planejando, executando esse programa de educação. Também um outro objetivo é disponibilizar oferta abrangente de atividades, alinhadas às estratégias da organização. Então, as universidades corporativas, diferentemente de um programa de educação corporativa mais simples, têm uma grande amplitude de cursos, de atividades, né? Um grande leque de possibilidades de aprendizagem para os colaboradores. Então, os colaboradores podem fazer cursos definidos pela empresa, ou também ele pode escolher entre os cursos disponíveis aquilo que ele vai aprender. E por fim, nós também temos como objetivo das universidades corporativas a compensação de lacunas entre aquilo que a educação formal oferece e o que o mercado exige. É a famosa dicotomia teoria e prática, né? Então, dentro de uma instituição de ensino superior, por exemplo, né, dentro da sua faculdade, né, durante a graduação, o profissional vai aprender algumas coisas, mas talvez ele não vai aprender tudo aquilo que é necessário para a prática, né? Mas, então, a empresa, sabendo dessa lacuna, dessas necessidades, vai, então, buscar alternativas, implantando um sistema de formação inteligente, né, condizente com a sua realidade. Continuando, nós temos lá aí uma breve reflexão, porque é uma dúvida que pode surgir nesse contexto, sobre o conceito de universidade, né? Uma universidade corporativa é mesmo uma universidade? Então, de acordo aqui com Castro e Eboli, os autores aqui referenciados, o nome universidade é apenas uma alegoria, ou seja, foi utilizado aqui no sentido figurativo, né? Então, a universidade corporativa desvincula-se da noção de limites físicos. Trata-se de uma estrutura organizacional abstrata, ou seja, ela não necessariamente vai ser uma universidade como nós conhecemos. Uma universidade como nós conhecemos, com cursos de graduação, mestrado e doutorado, são instituições formais de educação. A universidade corporativa é algo que existe dentro da empresa, é um sistema de educação. Mas, em alguns casos, ela pode existir concretamente. Então, algumas empresas no mundo, inclusive no nosso país, que já contam com unidades presenciais físicas das suas universidades corporativas. Um exemplo é mostrado para você ali no próximo slide. Olha só, essa é a Universidade do Hambúrguer, tá? Essa é a unidade de São Paulo, né? Nós temos unidades no mundo todo. Então, a empresa, né, de fast food, né, o McDonald's, ele criou esse sistema de formação, essa chamada Universidade do Hambúrguer, e é um centro de treinamento especializado que vai, então, garantir uma formação ampla dentro desse sistema de negócios da empresa. Então, toda empresa
pode chegar a ter isso. Depende, obviamente, do seu nível, do seu tamanho, do seu porte, mas pelo menos a implantação de um sistema de educação corporativa, mesmo que ele não venha a se transformar numa universidade corporativa, sim, ele pode existir dentro de qualquer empresa. Para que a gente possa aprender um pouco mais de todos esses conteúdos, esses conceitos relativos à educação corporativa, é importante a gente pensar em situações práticas de aplicação dessas reflexões, né? Então, vamos pensar aqui em algumas situações. Verifique essa tirinha que é apresentada para você. Olha só. Nós temos aqui uma reunião, né? O gestor e os seus colaboradores, e ele pergunta: quem precisa de treinamento para acompanhar as tendências tecnológicas? E alguém responde: eu. Então o gestor diz: você está demitido. Eu quero apenas pessoas que já sabem como fazer seu trabalho. Eu não esperava isso. Eles não têm aulas para consertar isso. Então aqui nós temos uma situação bastante drástica, né? Há uma reunião, o gestor sinaliza que será ofertado um curso para a aprendizagem de novas tecnologias. Ele pergunta, então, quem deseja aprender isso, mas o que as pessoas ali não sabem é que, na verdade, ele não está interessado na formação dessas pessoas. Ele está apenas interessado em quem não sabe, em quem não tem essa competência, para que ele possa, então, eliminar da sua empresa e dar prosseguimento a uma nova contratação. Essa é uma atitude correta de um gestor? Obviamente, não, né? Se a pessoa já está empregada na empresa, possivelmente ela passou por um processo de seleção específico, né? E a empresa ela precisa ter um olhar diferente, ela precisa ter um olhar de investimento também no colaborador. Se o meu colaborador carece de algumas competências, algumas habilidades, primeiro eu tenho que fazer uma análise. Essas competências e habilidades podem ser desenvolvidas internamente na empresa, então o nosso sistema de educação corporativa pode dar conta disso. Agora, se de fato a pessoa não se enquadra, aí outras alternativas vão ser pensadas, né? Mas inicialmente nós temos que garantir esse processo de formação interno ali dentro da empresa. Vamos para uma situação, um problema, para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, né? João integra a equipe de assessoria de comunicação de uma empresa. Na busca por melhorias constantes na comunicação dessa empresa, ele tem ofertado cursos e treinamentos aos colaboradores. Porém, isso tem sido feito de modo ainda irregular. Assim, João pretende institucionalizar esses procedimentos, criando, se possível, um programa de educação corporativa na empresa. Como ele deve proceder? Então, pause o seu vídeo por um minutinho, pense em algumas estratégias para que a gente possa conversar mais a respeito disso. Ok? Então, nós temos ali um gestor, né, de um sistema de comunicação, um assessor de comunicação, que deseja implantar na sua empresa um programa de educação corporativa para o desenvolvimento dos seus colaboradores. Vamos observar lá no quadro, então, algumas propostas de atuação para que ele resolva essa situação. Ele pode analisar a organização de modo sistêmico, ou seja, como um todo. Ele pode identificar lacunas na formação dos colaboradores, o que eles precisam, que competências e habilidades devem ser desenvolvidas. Ele pode definir os meios de formação, quais são os tipos de atividades que nós vamos ofertar, os materiais, os métodos de avaliação dos resultados. Ele pode definir também as modalidades de oferta. Os cursos serão apenas presenciais ou à distância também?
disseminar a cultura organizacional por meio das propostas formativas. Então, deixar claro nesses cursos quais são as intenções, os objetivos, os valores da minha empresa, né? Definir também formas de certificação e talvez de bonificação. Então, os colaboradores receberão certificados, né? Eles também receberão uma gratificação. E para que esse programa se consolide, né, para que ele busque a consolidação do programa de educação corporativa, ele pode pensar num desenvolvimento cada vez mais aprofundado e talvez chegar, inclusive, à criação de uma universidade corporativa. Então, caso esse programa de educação corporativa que ele vai implantar se torne consistente, atinja um nível alto de qualidade, ele pode pensar em uma universidade corporativa. Então, nós temos a ideia aqui de que a educação corporativa é mais do que um processo, é um trabalho em andamento. Olha que interessante essa afirmação. É um trabalho em andamento, é algo que vai permanecer em movimento, né? É algo que tem um funcionamento constante. A partir do momento em que a empresa decide implantar essa educação corporativa, esse caminhar é constante. A busca por novas ações, por melhorias, deve ser constante. Uma breve reflexão para a gente finalizar esse tópico, veja lá no quadro, para a gente refletir então. Se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Olha que frase importante. Então, com base nisso, a gente chega à conclusão de que uma empresa deve investir sempre na gestão do conhecimento. Eu tenho que pensar que gastar com a educação, com a formação dos meus funcionários, não é um gasto, não é um custo, é sim um investimento. Sairia mais caro, me custaria mais caro contar com a ignorância dos colaboradores e perder em qualidade, perder em produtividade. Então, a empresa que investe em educação corporativa tem grandes chances de atingir melhores posições no mercado. Chegando ao final desse momento de reflexões sobre a educação corporativa, como ela pode ser implantada dentro de uma organização, há alguns itens que nós precisamos retomar para reforçar, né? Então, acompanhem comigo lá no quadro alguns deles. A educação corporativa constitui um modelo de educação não formal. Então, existe a educação formal, que é aquela ligada à escola, ao Estado, né? E a não formal, que é a educação que pode acontecer em outros espaços. No caso da educação corporativa, ela acontece no mundo do trabalho. Um programa de educação corporativa deve estar alinhado às estratégias da empresa, preenchendo lacunas identificadas na formação dos colaboradores. Quando a gente pensa nessas lacunas, nós estamos pensando no contraste entre teoria e prática. Então, o aluno, o profissional, aliás, ele pode ter se formado, ele pode ter tido todo um conhecimento teórico na graduação, mas talvez falta-lhe a prática, né? Então, essas lacunas podem ser identificadas na atuação desse profissional. Então, talvez ele não seja um mau profissional, ele não tenha aprendido ainda a como fazer, e a educação corporativa pode ajudar nesse contexto. Voltando lá para o quadro, nós temos a ideia de que a educação corporativa deve ser gerenciada, né, por meio de ferramentas de gestão padronizados. Então, documentos, né, cronogramas, enfim, aquilo que a gente precisa para organizar aquele ciclo, né, de avaliação de todo o processo, como, por exemplo, o ciclo PDCA, né? E um programa de educação corporativa pode consolidar-se atingindo o status de uma universidade corporativa. Então, se o meu programa de educação corporativa atingiu um nível de qualidade de excelência, né, com toda uma estrutura já implantada, planejada, em bom funcionamento, eu posso dar um passo a mais e implantar algo mais institucionalizado ainda, mais formalizado ainda, como uma universidade corporativa. Lembrando que a empresa sempre pode se desenvolver por meio da comunicação e da gestão do conhecimento.